Pessoal, a gravação iniciada, então, nosso quadro projetado aqui, bom dia para todos. Nosso tema de hoje, pessoal, é instituições sociais. A gente volta a falar das instituições, da qual, na semana passada, eu dei uma breve introdução para vocês, coloquei as características, a definição, o conceito, e hoje eu começo a falar das instituições propriamente ditas. Falei para vocês que no primeiro ano do ensino médio, a gente trabalha com as seguintes instituições sociais: família, escola, igreja. São as instituições sociais que nós trabalhamos mais diretamente aqui no nosso curso do primeiro ano e que cai, né, no conteúdo programático do PAS. Beleza. Pro, o que a gente pode entender como família? Bom, pessoal, a sociologia ela traz algumas questões para a gente. E aí eu vou começar com vocês aqui no quadro. Quem quiser ir copiando, pode ir copiando a parte. E quem quiser deixar para copiar depois a postagem, fica à vontade também. Então, embora o conceito de família seja abrangente, então é um conceito bastante amplo, e determine o funcionamento desta instituição, isso aqui é muito importante. Cada família é particular e tem seu conjunto de regras, certo? Então, pessoal, ainda que a gente tenha um conceito bastante amplo sobre família, certo? Então, ainda que a gente tenha um conceito bastante amplo sobre família, a gente costuma entender, a gente costuma buscar um conceito coletivo para a família. Olha que interessante aqui, que eu vou deixar na flechinha para vocês. Por que cada família é particular? Isto ocorre devido à particularidade cultural de cada família. Aí o Caião vai me dizer o seguinte: Pro, não estou conseguindo entender o que você está querendo explicar e dizer para a gente aqui. Espera aí, gente, que entrou mais alguém, eu estou liberando. Grande Matheus está com a gente. Ana Sofia também está com a gente. Acabaram de entrar aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. Pessoal, voltando aqui para o quadro. Então eu coloquei que essa particularidade das regras de cada família, né, ela diz respeito a cada uma. Vou pegar então o Matheus e vou pegar o Caio como exemplo. Vocês vivem no Brasil, a nossa cultura é basicamente a mesma, só que a família do Caio permite, por exemplo, que o Caio possa sair sozinho de Santa Fé, vir para Maringá. O Caio tem mais autonomia para pegar um ônibus, né, um transporte e vir até Maringá. Já o Matheus não tem essa autonomia. O Matheus ele é tratado, tá, gente? Isso é meramente fictício, de uma forma um pouco mais infantil. Ele é visto como um menino que ainda não tem lá seus 15, 16 anos, certo? Ele é visto como se fosse um jovenzinho um pouco mais novo. Por que isso ocorre? Porque apesar da gente ter uma cultura unitária para todos os indivíduos, cada família adota uma relação. Dentro de algumas famílias, há uma maior liberdade de se fazer uma coisa, dentro de outras famílias, se há uma menor liberdade em se fazer essas coisas. Então, essas relações familiares, elas se tornam bastante particulares, certo? Isso fica claro para vocês? Seria bom abrir o áudio para falar comigo. Filé, galera. Então, olha lá. A primeira instituição
conhecida pelo homem é a família e pode ser variável de grupo para grupo. Já entendemos isso. Quando você fala pra gente de... Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Quando você fala pra gente que é a primeira instituição conhecida, o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que a família ela é a primeira instituição social que o sujeito vai ter contato, é o primeiro grupo com quem ele vai conviver, certo? E aí a gente vai falar aqui de algumas classificações, certo? Então aqui a gente vai falar de algumas classificações. Olha lá. Então nós vamos entender a família como grupo de pessoas cujos membros possuem entre si laços de parentesco, podendo ou não habitar a mesma casa, certo? Então, o que é uma família? A família é um grupo de pessoas cujos membros possuem laços de parentesco entre si, não necessariamente é uma relação sanguínea, mas é uma relação de proximidade, podendo habitar a mesma casa, certo? Legal. Quais são os tipos de família que nós temos? O primeiro tipo de família que nós temos, pessoal, é a família conjugal ou nuclear. Vou colocar na frente a definição, acho que fica melhor. Conjugal ou nuclear. O que significa essa família conjugal ou nuclear? É aquela família composta por pai, mãe, e filhos, certo? Este é o primeiro formato de família que nós vamos discorrer. Então, é aquela família composta por pai, mãe, filhos, seguido ou não de filhos. A questão dos filhos aqui não é uma questão obrigatória, certo? Primeira definição entendida pelos senhores. Joia, galera. Segunda definição é aquela que nós vamos chamar de... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Consanguínea ou extensa, certo? Família, então, aqui, consanguínea ou extensa. Como... Opa, não é consanguínea. Consanguínea, perdão, pessoal, agora que eu vi que estava errado. Família consanguínea ou extensa. Como é composta essa família? Então, olha lá. É composta, além do casal e filhos, por reunir outros
parentes. Quem seriam outros parentes? Poderiam ser tios, sobrinhos, avós, entre outros, certo? Então, a família consanguínea extensa é aquela família. Ela é composta do pai, mãe, filhos e outros membros da família, outros parentes, como tios, sobrinhos, avós, certo? Que vêm a morar com essa família, certo? Vou imaginar que até aqui vocês não têm dúvidas e se tiver, vocês me interrompam. Terceira categoria que eu vou caracterizar com vocês é a categoria da família monoparental, certo? Pro, quem é a família monoparental? A família monoparental é aquela que apenas um dos cônjuges, o pai ou mãe, vive na casa com seus filhos, podendo ou não estar acompanhada de outros parentes, certo? Então, a família monoparental é aquela que é composta por apenas o pai ou apenas a mãe com os filhos, podendo ou não morar com outros parentes. Professor, aqui existe a necessidade dos filhos? Sim, existe a necessidade dos filhos para essa classificação. Pro, você pode dar um exemplo do porquê a gente tem a existência dessas famílias monoparentais? Posso. Vamos pensar aqui o seguinte. A família monoparental, ela ocorre pela questão da viuvez ou com o advento do divórcio no nosso tempo presente. Por que eu falo do advento do divórcio no nosso tempo presente, pessoal? Depois dos anos de 1970, quando nós tivemos a lei do divórcio, né, que deixou de se ter o desquite e houve o divórcio de forma oficializada, a mulher pôde se divorciar, as mulheres se tornaram mais independentes. Então isso foi um grande avanço dos direitos humanos para a nossa sociedade. Trouxe maior independência à mulher. A mulher divorciada, com o tempo, ela deixou de ser mal vista. Antigamente era muito mal visto uma mulher desquitada, certo? A gente tem aqui uma grande perda. E eu não falo no mau sentido dessa perda, pelo contrário, a gente fala aqui de uma perda bastante benéfica e positiva, de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. Ela começa a desaparecer aqui. Antes, a família monoparental ela era composta somente pela viuvez. Agora não, a família monoparental ela é composta também pelo divórcio no nosso tempo presente. Além do mais, existem também as relações de produções independentes, em que as mulheres resolvem ter filhos sem contar com qualquer tipo de participação masculina, certo? É uma relação de produção independente, aonde ela é o próprio chefe de família. Certo até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Conversem comigo. Beleza. Além da família monoparental, pessoal, nós temos a família anaparental. Anaparental. Certo. Pro, do que se trata a família anaparental? Família anaparental, pessoal, é aquela em que nós temos a classificação de irmãos vivendo juntos,
sem a presença de pai ou mãe, podendo ter presentes outros parentes, como vovó, tio e tia. Então, professor, seria que na família anaparental, aquela ideia de uma família que mandou os filhos para morar em outra cidade para estudar, sim. Podia ser o caso de filhos que acabaram por perder o pai e a mãe e moram com outros familiares? Também se encaixaria aqui, certo? Então aqui nós trazemos, pessoal, para vocês 4 tipos de família: conjugal nuclear, consanguínea ou extensa, monoparental, anaparental. A minha pergunta é: vocês estão sentindo falta de algum tipo de família aqui? Família adotiva, ela pode entrar em qualquer uma dessas questões com quem eu estou falando. Então, ela pode entrar em qualquer uma delas. Então, a partir do momento que há adoção, se torna um membro da família de forma natural. Percebam, a gente perdeu aqui algum tipo de família. O que vocês conseguem notar que a gente não discutiu ainda? Uma que não está aqui. Que tipo de família que vocês percebem que a gente não classificou ainda? A conjugal nuclear, Eduardo, ela pode ser seguida ou não de filhos. Vocês estão esquecendo de uma coisinha que eu vou mostrar para vocês aqui, que são as chamadas, deixa eu marcar, relações modernas de família. O que seriam relações modernas de família? Que tipo de classificação familiar, pessoal, que é presente no nosso tempo presente e que há coisa de 20, 30 anos era muito difícil de se falar? Exatamente. As relações modernas classificam o formato de famílias homoafetivas. Pessoal, bastante cuidado. Eu sempre tento tomar esse cuidado, mas às vezes a gente ainda comete algumas gafes. Utilizem o termo homoafetivo. Ele é tido como mais correto, certo? Famílias homossexuais é bastante pejorativo, certo? Então eu quero que vocês utilizem a homoafetividade, certo? Eu quero que vocês utilizem a homoafetividade, porque ele é um termo mais próximo daquilo que é o correto se utilizar. Confesso que eu não tenho maior experiência na linguagem, eu sempre tento estar me atualizando para não cometer esse tipo de erro, até porque é uma conquista muito importante dos direitos humanos, né? As relações de famílias modernas, elas classificam as famílias de formato homoafetivos, que são os grupos LGBTQI+, certo? Aonde nós temos a composição familiar de 2 indivíduos ou 2 sujeitos de mesmo sexo, tanto podendo ser homem como mulher, como transgêneros, dentre outros, certo? Até porque hoje a sociologia ela entende que os gêneros sexuais eles vão além do gênero binário homem-mulher, certo? Eles vão um pouco além aqui para nós. E claro,
Eu esqueci de colocar aqui, podendo ou não ser seguidos de filhos. Essas famílias podem escolher ter filhos ou não, de forma natural ou de forma adotiva, afetiva. Isso independe para nós. E claro, pessoal, no nosso tempo presente, nós estamos visualizando uma maior conquista dos direitos dessas famílias, como reconhecimento da união de casamento, propriamente dito, de heranças, em caso da transmissão de posses por herança, em caso de morte. Hoje nós já temos todos esses direitos assegurados a esses tipos de família. Tá bom? Galera, 9h57, achei até que eu tinha mais tempo, mas não tem. Ficou alguma dúvida para vocês? Então, deixa eu travar a gravação.